Amigas e amigos, é importante a gente observar os passos aí dos golpistas. À medida que eles precisam levar o programa do golpe adiante, eles vão tomando medidas cada vez mais arbitrárias. É o caso aí, por exemplo, da prisão de policiais do Senado, que eles estavam lá fazendo exatamente a verificação de escutas da Polícia Federal em gabinetes de senadores, infringindo claramente a lei, sem autorização do Supremo Tribunal Federal. O caso ainda é recente, precisa de mais informações, mas o que se tem até agora, o que se pode constatar é exatamente isso. Quer dizer, esse método policial de se fazer a guerra política, a luta política, e que na verdade se trata exatamente disso, guerra política, guerra ideológica, que é o que vem acontecendo aí. Não à toa que a mídia assume a linha de frente desta guerra, e vai dando cobertura, podemos dizer assim, para esses métodos aí que são fascistas mesmo, né? Não há como defini-los de outra forma. E com isso vai se criando no país essa atmosfera cada vez mais envenenada, né? Esse clima de politicagem desmedida, né? Porque a política sai de cena para entrar a politicagem, não é nada mais, nada menos do que isso. A sociedade, portanto, vai mergulhando aí num clima castrado, né, sem perspectiva, já falei disso aqui também, né, porque a criatividade do povo, a alegria do povo, a liberdade de expressão, de opinião, cada vez mais esses são direitos que vão sendo cerceados, que vão saindo de cena, em resumo, né, porque por trás de tudo isso está exatamente estes métodos aí da Operação Lava Jato, né, da politicagem da mídia, da direita, e vai por aí afora. É o que os advogados do Lula vêm caracterizando muito bem como lawfare, nessa manipulação da lei e dos procedimentos jurídicos para usá-los como arma de guerra contra um inimigo, né, porque na linguagem da mídia, na percepção que a mídia tenta passar para a sociedade, o que eles estão fazendo é simplesmente cumprir a lei, né? Quando a gente vai olhar com lupa, né? Quando a gente se detém nos episódios, nos fatos, a gente pega aí esses flagrantes de ilegalidades, né? De atitudes fora da lei, na verdade, né? A rigor, né? E um exemplo desta cobertura que a mídia dá é um editorial do jornal Estado de São Paulo, né, atacando os advogados do Lula, né? Com a clara intenção de manipular os fatos. Um absurdo. O Estadão, a gente sabe muito bem como que ele tem agido, é um jornal histórico aí da direita mais empedernida, mais carcomida. A história desse jornal aí a serviço dessa direita, né, mostra exatamente isso, quer dizer, uma publicação corrompida ideologicamente, né? Serviu aí as ditaduras, né, foi contra o Getúlio Vargas, não à toa sofreu aí as consequências disso naquela disputa política acirrada que existia na época, né? Depois apoiou o golpe militar de 64, brigou com os golpistas, né? Depois fez aí uma oposição fajuta, maquiada, assim como outros também, né? Mas o Estadão tem essa marca bem característica. Esse editorial é exatamente emblemático, atacando aí com argumentações carregadas de adjetivos. Quer dizer, é bem típico aí, bem comum, né, esse tipo de comportamento nas argumentações sem substantivos. Quer dizer, os adjetivos são colocados onde faltam substância, né, ideias, né, coisas concretas, reais. Aí o jornal ataca a defesa do Lula com a falácia de que os advogados estão contestando a autoridade e a isenção dos magistrados responsáveis. Ele está falando claramente aqui do Sérgio Moro, né, como se os advogados não tivessem o direito de fazer a defesa e de denunciar os abusos aí desse juiz fascistoide, né, que na verdade, a rigor, os advogados estão apenas cumprindo a lei, né? O que eles querem? Um estado de exceção? Né? Um estado, querem exatamente isso, né? Quer dizer, o estado fascista, o mini-estado fascista que eu venho falando aqui, o editorial do Estadão está defendendo nada mais, nada menos do que isso. É evidente que o Sérgio Moro praticou atos fora da lei, né? Podemos citar alguns apenas, né? O sequestro relâmpago do Lula, aquela prisão coercitiva para ele prestar depoimento, um abuso, claro, né? Uma violação da lei, a divulgação dos grampos, né, para a mídia. Aliás, está aqui, eu botei aqui esta gravação que ele divulgou aí para a mídia, que andou meio escondida, agora começou a aparecer,
são quase 2 horas aí de provas contra a Operação Lava Jato, né? Tudo que está aqui depõe contra as acusações que a Operação Lava Jato e a mídia fazem aí ao ex-presidente Lula. Né, também os grampos nos advogados do ex-presidente, outra violação da lei, enfim, de todo o arcabouço da legalidade que protege o exercício da função de advogados, né, uma clara violação da lei, né, outro crime do Sérgio Moro, né, e tem também essas outras coisas mais que também passam quase que meio que imperceptíveis, né, como é o caso aí desse compadre do Sérgio Moro, segundo as evidências, julgando suas decisões em segunda instância lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quer dizer, a República de Curitiba, esse grupelho, né, esse conluio que existe ali, né, um dando cobertura para o outro, né, bem típico aí de grupos que agem de maneira autoritária, né, para fugir da lei, um protege o outro, né, enfim, é o que existe aí, a lógica do golpismo é isso aí. Quer dizer, não à toa existe aí essa campanha midiática, né, que também é importante para dar cobertura às atitudes aí desse grupo da chamada República de Curitiba. Né, tem aqui um exemplo aqui, né, que é o caso de um jornalista aí da época que teve o seu sigilo da fonte quebrado, né, que fizeram aí toda uma gritaria, né, só que também tem 25 advogados que também foram grampeados e que, no entanto, isso simplesmente a mídia não noticia, não se sabe. Pela mídia não se fica sabendo exatamente o que foi que aconteceu. O Estadão ainda prossegue dizendo que o Lula estaria pretendendo pedir abrigo, refúgio em um regime amigo. Quer dizer, aí tentando jogar o Lula contra a opinião pública, mas enfim, faz parte da sujeira, um editorial que expressa bem o que é a sujeira da mídia. Quer dizer, não à toa também existe essa campanha midiática, né, que tenta mitigar essa fascistização da política, né, tanto que o noticiário trata cada vez menos da política em si e cada vez mais da politicagem policial, né, tendo aí o Sérgio Moro como vértice deste processo. Né, como diz o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, né, o Brasil corre o risco de ter um processo penal, na verdade, fascista, né, a palavra é dele. Tentam aí fugir desse rótulo de fascista, mas é exatamente isso, quer dizer, não tem outra designação para a gente caracterizar, outro adjetivo, né, preciso para a gente caracterizar a substância, o substantivo do que é esse processo todo aí que a gente está vendo de guerra jurídica, guerra política, o tal do lawfare que a defesa do Lula tem falado, né, tem esclarecido exatamente o que é. Né, o professor aqui, o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, fala exatamente do projeto das 10 medidas contra a corrupção. Esse projeto, já falei bastante dele aqui, do Deltan Dallagnol, o fariseu da Lava Jato, né, que anda pregando aí nas igrejas e pegando assinatura, né, que na verdade, segundo aqui o advogado Toron, né, fere frontalmente o Estado Democrático de Direito. Na verdade, né, podemos dizer com segurança que é uma espécie de uma tentativa de reeditar a Lei de Segurança Nacional, de tantas que nós tivemos aqui no Brasil e que não sem motivo ficaram conhecidas aí com nomes medonhos, né, como Lei Tarada, Lei Infame, Lei Monstro, Lei Celerada e a Carta Parafascista de 1937, a carta que deu a Constituição, né, que deu base, entre aspas, legal para a ditadura, a primeira ditadura do Brasil, com Getúlio Vargas, aquela tendência de fascistização do país quando o fascismo avançava em todo o âmbito mundial. Aliás, o que está acontecendo aqui no Brasil é uma tendência da nossa região, da região aqui, né? A Argentina, por exemplo, né, acaba de aprovar aí a lei do arrependimento, que é a lei, que é aqui a vedete do Sérgio Moro, né, a delação premiada. Lá eles criaram uma lei da delação premiada, né, que é exatamente aqui, no caso aqui, serve na medida para varrer a corrupção para debaixo do tapete e servir de negociata para a politicagem da direita contra a esquerda. É o que a gente está vendo aí, já falei bastante aqui do que essa delação premiada é uma forma de não se apurar nada, de varrer tudo para debaixo do tapete. Quantas delações não foram varridas para debaixo do tapete? Só para citar aqui alguns exemplos, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso,
não é isso? O próprio Eduardo Cunha, não é de agora que ele vem sendo delatado, denunciado, José Serra, né, o Michel Temer, né, e vai por aí afora, tem muito mais gente aí, enfim. Na verdade é isso, quer dizer, é o avanço do projeto neoliberal. O golpe aqui foi dado com esse objetivo, com essa finalidade, né, de levar o projeto neoliberal, que é o projeto da direita. Eu falei aqui que a direita brasileira metabolizou o escravagismo para aplicá-lo agora na sua forma do projeto neoliberal. Algo parecido com o que está acontecendo na Europa, né? E mesmo nos Estados Unidos, aí, com as eleições presidenciais de lá, a gente está vendo que tem uma tendência forte, né, da direitização, né, porque isso é uma resposta da direita para a crise dela, né, do capitalismo, essa crise profunda, insolúvel, né, porque não tem perspectiva de se sair desta crise, né, algo muito semelhante ao que aconteceu na década de 20, na crise de 29, né, na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A crise do capitalismo é o que a gente está vendo agora. No caso da Europa, lá a memória histórica repudia os métodos fascistas, né, em muitos países, né, porque do ponto de vista histórico o que aconteceu lá do fascismo é muito recente, né, mas é importante eu falei desse livro aqui recentemente, é importante a gente voltar no tempo para entender o que está acontecendo agora aqui no Brasil com o que aconteceu lá no Entre Guerras, né. Eu falei desse livro aqui, são 3 volumes, eu mostro o primeiro, chama-se A Queda da França, do William Scheer, né, que também escreveu Ascensão e Queda do Terceiro Reich, também já falei aqui, que ele fala como a intolerância, o ódio, né, foi se espalhando na França e resultou naquela tragédia que o país caiu, né, sem oferecer nenhuma resistência, caiu nas mãos do Hitler, dos nazistas. Né, aqui no Brasil, agora com a mídia no centro, né, da luta política da direita, essa tendência tende a avançar, como a gente está vendo aí por todos esses fatos que eu relatei aqui. Não é à toa que a direita foge desses rótulos, né, porque ela é de fato conservadora, reacionária, vai caracterizando cada vez mais aí um perfil de fascistização dos seus métodos, né, e ela foge também das cores das suas bandeiras, que são essas aí do neoliberalismo que eu falo aqui sempre, a PEC 241, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, tem uma infinidade de casos, né, de retiradas de direitos do povo, dos trabalhadores, né, num curto espaço aí do golpe, né, da aplicação do golpe. É que o projeto da direita, o projeto neoliberal, prevê os perdedores, os excluídos, não tem como, né, para que eles possam manter os seus privilégios, alguém tem que perder. E quem vai perder nesse projeto? Por que deram um golpe? Esse programa aí foi aprovado nas eleições, nas urnas, né, claramente um golpe, né, só a gente observar aí todas as medidas que vêm sendo adotadas aí do programa do golpe para a gente constatar que é um golpe contra a vontade do povo, né? A tendência que o povo vinha mantendo aí com os governos democráticos e progressistas. Como eu falei, criaram um ambiente castrado, né, sem alegria, sem perspectiva, né, um ambiente aí de desesperança, né, mataram a esperança do povo que vinha sendo construído aí nesse período, porque é exatamente isso, eles precisam disso para levar o seu projeto adiante. No resumo da ópera fica aí a questão da delação do Cunha, né? A quem interessa? O Cunha pode fazer delação, ele pode se esguelar lá fazendo delação. Agora, quem interessa isso? Eles vão prender, punir aí essa turma toda, e os seus comparsas, Aécio Neves, José Serra, Michel Temer, Romero Jucá e etc., né? Ponto de interrogação, né? Se tivesse que fazer isso, já teriam feito, porque o que o Cunha pode delatar já foi delatado. Né, só pegar aí as delações da Operação Lava Jato para se chegar nesta conclusão. Enfim, eu termino com 2 frases do Jean-Paul Sartre, né, que vem bem a calhar nesse momento. A primeira diz o seguinte: não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. E a outra diz assim: o importante não é o que fazemos de nós, mas o que fazemos daquilo que fazem de nós. É isso, muito obrigado pela atenção, peço novamente que você espalhe o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.